Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear. E o tema de hoje é transformações lineares, injetividade e sobrejetividade. Então vamos começar fazendo uma definição. Suponha que a gente tem uma função, uma transformação linear t, que vai do espaço vetorial V no espaço vetorial W. E a gente vai dizer que essa transformação linear ela é injetiva se para toda vez que você pegar um vetor U e um vetor V, com esses vetores diferentes, nós temos imagens diferentes para esses elementos. Ou seja, dá uma olhada aqui no diagrama aqui embaixo. O que está acontecendo é o seguinte, toda vez que você pega um ponto, ou um ponto aqui que representa um vetor, e leva ele no contradomínio através da tua transformação linear, quando você pega pontos diferentes, eles têm que cair em lugares diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos dois pontos representando dois vetores que são distintos, porém a função está levando eles no mesmo ponto no contradomínio, ou seja, essa transformação que está sendo representada aqui não é injetiva. Por quê? Porque ela junta dois pontos, né? A imagem de dois vetores distintos vai ser um vetor só. Por outro lado, essa aqui é uma função injetiva. Por quê? Porque cada ponto do domínio é levado num ponto diferente do contradomínio. O que é uma transformação linear, então, sobrejetiva? Sobrejetiva quando a imagem da transformação linear cobre todo o contradomínio, ou seja, quando você pega todos os pontos do domínio e passa através da tua transformação linear, você preenche todo o contradomínio e não sobra mais ninguém. A gente sabe que a imagem da transformação linear é um subconjunto do contradomínio, mas quando esse subconjunto ocupa todo o espaço do contradomínio, então essa transformação é sobrejetiva. Se uma transformação é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, a gente diz que ela é bijetiva. No caso de uma transformação linear que é sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo, ou seja, bijetiva, ela ganha um nome especial. O nome é isomorfismo. E nesse caso a gente diz que os espaços vetoriais V e W são isomorfos. Por quê? Porque existe um isomorfismo que leva vetores de um em vetores do outro. Então vamos olhar alguns exemplos para ver como que isso funciona na prática. Então suponha que a gente tenha a nossa transformação linear T, que vai do espaço R3 no espaço R2. E a regra dela é muito simples. O que ela faz é projetar no plano XY um vetor do R3, ou seja, ela pega um vetor de coordenadas x, y, z e transforma ele num vetor xy. Ignora a coordenada z, portanto. Será que essa transformação é injetiva? Não. Por que ela não é injetiva? Olha só esse exemplo. Lembra da definição? Vetores diferentes têm que ter resultados diferentes quando a gente aplica t. Agora, nesse caso, eu tenho que o vetor 1, 1, 0 e o vetor 1, 1, 500 caem ambos no vetor 1, 1. Por quê? Porque a transformação só pega as duas primeiras coordenadas. Ou seja, não importa o número que você colocar aqui na terceira coordenada, o número real que você colocar aqui, o resultado de aplicar t num vetor 1, 1, qualquer número, vai ser sempre o vetor 1, 1. Portanto, ela não é injetiva. Será que ela é sobrejetiva? É. Por que ela é sobrejetiva? Lembra o que a gente viu antes? Que se você aplicar a tua função t numa base do domínio, o resultado vai ser um conjunto que gera a imagem da tua transformação linear. Então, olha só o que está acontecendo aqui. A imagem da minha transformação t vai ser gerada por t de 1, 1, 0, t de 0, 1, 0, t de 0, 0, 1. Faz a conta de qual é o resultado de cada um desses t's aqui. Vai dar 1, 0, 0, 1 e 0, 0. Agora, o espaço gerado por 1, 0, 0, 1 e 0, 0 é o mesmo gerado por 1, 0 e 0, 1, que é uma base do R2. Então, é um espaço gerado por dois vetores que são linearmente independentes, portanto, eles geram o espaço R2 todo, ou seja, nossa transformação é sobrejetiva. Mais um exemplo. Imagine que a nossa função t, que vai de R3 em R4, ou seja, ela está indo de um espaço vetorial de dimensão 3 para um espaço vetorial de dimensão maior do que o espaço de saída. Então, o que ela vai fazer com os vetores, com um vetor do R3? Um vetor com as coordenadas x, y, z vai virar um vetor em R4 com coordenadas x, y, z, 0. Ou seja, está fixado a última coordenada como 0.
e mantém as 3 primeiras coordenadas. O que você está fazendo é mergulhando, colocando lá dentro do R4 uma cópia do R3, justamente na posição onde a última coordenada é 0. Então, será que ela é injetiva? Sim, por quê? Se você pegar vetores diferentes no domínio, x1, y1, z1, x2, y2, z2, então obrigatoriamente a imagem deles vai ser diferente. Por quê? Algum desses, ou x1 é diferente de x2, ou y1 é diferente de y2, ou z1 é diferente de z2, porque a gente está assumindo que essa tripla é diferente dessa. Então, obviamente que esse vetor aqui da esquerda, o resultado da esquerda vai ser diferente do resultado da direita. Então, com certeza, vetores diferentes levam em vetores diferentes no contradomínio. Agora, será que ela é sobrejetiva? Não, ela não é. Por quê? Olha só qual que é a imagem da nossa transformação linear. A imagem da transformação linear é gerada por t numa base do domínio. Aplica o t na base do domínio e a gente vai ter 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Eu tenho 3 vetores gerando um subespaço vetorial que é a imagem, só que essa imagem está contida num espaço vetorial de dimensão 4. Portanto, isso aqui nunca vai ser igual. Esses dois conjuntos aqui nunca vão ser iguais. Por quê? Porque o subespaço gerado aqui vai ter dimensão 3, no máximo 3, e aqui nesse caso vai ser 3 porque esses vetores são de fato LI. Veja que qualquer vetor que tenha como última coordenada um número que não seja 0, não tem como estar no espaço gerado por esses 3 vetores. Por quê? Porque a última coordenada teria que ser a combinação linear desse 0 com esse 0 com esse 0. Então não existem números que você multiplique 0, multiplique 0, multiplique 0 para poder somar e virar um número diferente de 0. Portanto, a imagem da transformação t sempre vai estar contida em R4, mas nunca vai cobrir todo o R4, portanto a transformação não é sobrejetiva. Se você pegar uma transformação 3, de R3 em R4 agora, e que leva xyz em xy00, ou seja, joga fora a coordenada z e zera ela, o que vai acontecer? Será que ela é injetiva? Não vai ser injetiva, dessa forma agora ela passou a não ser injetiva. Por quê? Porque se você pegar o vetor 0, 0, 1 e o vetor 0, 0, 0, ambos no domínio, esses dois vetores, eles têm como imagem o 0, 0, 0, 0 do contradomínio. Então, a gente sabe que isso aqui não tem como ser injetor, certo? Por quê? Porque qualquer número que você pegue aqui no z vai ser jogado em 0, ou seja, basta você variar o número z e a imagem vai ficar fixa. Então, não tem como ser injetiva. Será que ela é sobrejetiva? Também não, pelo mesmo motivo anterior. Aqui a gente tem um subespaço, a imagem da t vai ser gerada por esses 3 vetores. Se você fizer a conta, esses 3 vetores aqui, na verdade, você pode jogar fora esse que é o vetor nulo, então o espaço, a imagem é gerada de fato por 1, 0, 0, 0 e 0, 1, 0, 0. Esses dois vetores geram um espaço de dimensão 2, que vai estar sempre contido no espaço vetorial R4, porém nunca vai cobrir todo o espaço. Se você pegar a transformação t de R2 em R2, que leva xy em 3x mais 2y e y menos x, então a gente pode investigar se ela é injetiva e sobrejetiva. Será que ela é injetiva? Sim, ela é injetiva por quê? Imagine que você pegou 2 vetores quaisquer. Pegou um vetor que é x1, y1 e um vetor que é x2, y2. Se você supor que isso aqui é verdade, então você está supondo que a imagem de x1 e y1 é igual à imagem de x2 e y2, ou seja, 3x1 mais 2y1, y1 menos x1 vai ter que ser igual a 3x2 mais 2y2, y2 menos x2. Como isso aqui são a igualdade de 2 vetores, então a primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada desse, a segunda coordenada desse tem que ser igual à segunda coordenada desse. Isso te dá um sistema linear. Simplifica esse sistema linear, tenta resolver ele para x1, y1, por exemplo. Você vai fazer a conta e você vai chegar à conclusão que, obrigatoriamente, o x1 tem que ser igual a x2 e o y1 tem que ser igual a y2. Então, o que isso está querendo dizer? Que se você supor que a imagem de 2 vetores cai no mesmo lugar, você conclui que obrigatoriamente esses 2 vetores que você pegou são o mesmo vetor, ou seja, ela tem que ser injetiva. Vamos ver se ela é sobrejetiva. Sim, por que ela é sobrejetiva? Então basta olhar a imagem da t, que é o espaço gerado
é o subespaço gerado por t de 1, 0 e t de 0, 1. 1, 0 e 0, 1 são uma base do domínio. Isso aqui vai te dar o vetor 3, menos 1, 2 e 1. Para saber que esses dois vetores aqui são linearmente independentes, ou seja, que o espaço gerado por esses dois vetores tem dimensão 2, basta fazer o determinante, coloca os dois vetores nas linhas ou nas colunas de uma matriz e calcula o determinante. Você vai ver que vai dar diferente de 0. Portanto, o espaço gerado por esses dois caras tem que ser o R2. É um espaço de dimensão 2, como o único subespaço de dimensão 2 do R2 é o próprio R2, então essa função ela é sobrejetiva. Vamos lá, vamos ver um teorema então que ajuda a gente a entender um pouco como que funciona a questão da injetividade e sobrejetividade de uma forma geral para transformações lineares. E a gente pode fazer algumas afirmações interessantes a respeito das transformações quando a gente sabe que elas são injetoras ou sobrejetoras. Então, a primeira coisa que a gente pode afirmar a respeito de uma transformação linear é o seguinte, que injetividade de uma transformação linear ela é equivalente ao núcleo da transformação linear ser trivial, ou seja, só ter o vetor nulo. Então, se você tem uma transformação linear que vai de um espaço vetorial V em um espaço vetorial W, o núcleo da transformação linear ser somente o zero é equivalente a dizer que a T é injetora. A gente também pode afirmar o seguinte, que se a gente sabe que a dimensão de V é igual à dimensão de W, ou seja, o domínio contra domínio tem a mesma dimensão, então a gente pode fazer a seguinte afirmação. A transformação T é injetora se somente C ela é sobrejetora. A terceira propriedade que a gente pode dizer é o seguinte, se a gente sabe que a T é injetora e a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, então a gente pode afirmar que T aplicada numa base do domínio gera um conjunto que é base do contradomínio. A quarta propriedade é o seguinte, se T é um isomorfismo, ou seja, é uma transformação linear que é injetora e sobrejetora, então T tem uma inversa, e a sua inversa também é uma transformação linear. Vamos olhar então essas propriedades uma a uma e vamos tentar dar uma demonstração para essas propriedades. A primeira coisa, vamos olhar a primeira propriedade e fazer a implicação da esquerda para a direita. Ou seja, vamos supor que o núcleo só tem o zero e provar que ela é injetora. Então, se eu pegar dois vetores, U e V, e aplicar T nos dois e supor que o resultado de aplicar T em U é igual a aplicar T em V, o que eu vou concluir? Se eu concluir que U é igual a V, então eu concluo que a transformação é injetora. Mas como é que eu faço isso? T de U é igual a T de V implica que T de U menos T de V é igual a zero, ou seja, passei o T de V para o outro lado e ficou o vetor zero desse lado. Agora, pela linearidade da T, eu posso escrever que T de U menos T de V é T de U menos V, que é igual ao vetor nulo. Agora que entra a hipótese. Se o núcleo é somente o trivial, ou seja, só tem o vetor nulo aqui dentro, U menos V tem que estar no núcleo. Por quê? Porque U menos V, quando aplicada T em U menos V, dá zero. Então, U menos V pertence ao núcleo. Agora, se U menos V pertence ao núcleo, então U menos V tem que ser o vetor zero. Por quê? Porque o núcleo é trivial. Então, obrigatoriamente, o U tem que ser igual a V. Provamos, então, da esquerda para a direita. Ou seja, se o núcleo é trivial, T é injetora. Vamos fazer a volta, então. Vamos supor que T é injetora e mostrar que o núcleo só tem o vetor zero. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um vetor U que pertence ao núcleo da T. E eu quero provar que esse U obrigatoriamente tem que ser o vetor zero. Se eu conseguir fazer isso, eu provei a minha afirmação. Então, olha só. Se eu supor que o U está no núcleo da T, eu peguei um U qualquer, e eu suponho que ele está no núcleo da T. Aplicando T em U, obviamente ele dá zero, porque o U está no núcleo. Mas a gente sabe também que T de zero é zero. Isso acontece porque T é uma transformação linear. T de zero é sempre zero. Como a gente tem por hipótese que T é injetora, então a conclusão é que o U tem que ser igual a zero. Por quê? T injetora significa que se você pegar dois vetores e o resultado de aplicar T neles for o mesmo valor, então obrigatoriamente esses dois vetores são iguais. A gente tem U que está indo em zero pela T e zero que está indo em zero pela T. Obrigatoriamente, então, U tem que ser igual a zero. Ou seja, como qualquer vetor do núcleo tem que ser zero, o núcleo só tem o vetor zero, ou seja, o vetor nulo. Propriedade 2. Então vamos provar da esquerda para a direita primeiro. Qual que é a nossa hipótese? A gente vai
Para os dois casos, a gente vai supor que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Então, o que a gente tem que provar agora é que se T é injetora, se somente C é sobrejetora. Então, vamos supor primeiro que ela é injetora e provar que ela é sobrejetora. Olha, a dimensão de W é igual à dimensão da V por hipótese. A gente está supondo, para esse caso, que isso é verdade. Agora, a dimensão da V, ela vai ser a dimensão de quem? Vai ser a dimensão da imagem da T mais a dimensão do núcleo da T. Isso aqui acontece por quem? Pelo teorema do núcleo da imagem. A gente viu anteriormente que, dada uma transformação linear qualquer, o domínio, a dimensão do domínio vai ser sempre igual à dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo. É o que está acontecendo aqui. Por outro lado, a gente tem também que a dimensão do núcleo é zero. Por que ela é zero? Porque a T é injetora. Então, se a dimensão do núcleo é zero, obrigatoriamente essa igualdade vai ser a dimensão da imagem da T. O que a gente conclui? Que a dimensão de W é igual à dimensão da imagem da T. Ou seja, T é sobrejetora. E a imagem tem que ser igual ao próprio W. Por quê? Porque o único subespaço vetorial de W que tem a própria dimensão de W é o próprio W. Então a gente já tinha falado isso antes. Então nesse caso a gente conclui que o W é a própria imagem da T e a T é sobrejetora. Então vamos olhar agora a volta. Vamos supor que ela é sobrejetora e provar que ela é injetora. Então, a dimensão da imagem da T tem que ser igual à dimensão de W. Por quê? Porque ela é sobrejetora, por hipótese. Só que a dimensão de W é igual à dimensão do V, que é a nossa hipótese aqui geral para essa afirmação. Agora, a dimensão da V, pelo teorema do núcleo da imagem, é a dimensão da imagem da T mais a dimensão do núcleo da T. Agora, olha a igualdade que a gente tem aqui. Ignora esses dois itens do meio. A gente tem que a dimensão da imagem da T é igual à dimensão da imagem da T mais a dimensão do núcleo da T. Obrigatoriamente, esse termo aqui tem que valer zero. Agora, se a dimensão do núcleo da T é zero, então o núcleo da T é obrigatoriamente o núcleo que só tem o vetor zero. Ou seja, a gente concluiu que ela é injetora. 3. Vamos supor então que a T é injetora e que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. Que a gente tem que provar então que, aplicando T na base do domínio, a gente ganha um conjunto que é base do contradomínio. Então vamos lá, vamos ver como que a gente prova. Se a T é injetora e a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, a gente sabe pelo item 2 que a T é sobrejetora, porque a gente acabou de ver que se ela é injetora, se somente ela é sobrejetora. Então o que isso implica? Então olha só, a gente tem o contradomínio, ele é obrigatoriamente igual à imagem da T. Isso aqui vem do fato da função ser sobrejetora, da transformação linear ser sobrejetora. A gente sabe que a imagem de uma transformação linear é o conjunto, o subespaço gerado por T aplicado numa base do domínio. Então, essa igualdade vem do fato de que ela é sobrejetora. Essa igualdade aqui vem das aulas anteriores, a gente viu nas aulas anteriores, que aplicar T numa base do domínio dá um conjunto que gera a imagem. Então, a gente descobre, através dessa igualdade, que o contradomínio todo é gerado por T aplicado numa base do domínio. Então, a gente descobriu que esse cara gera todo o W. Agora, olha só, qual é a dimensão do W? A dimensão do W é igual à dimensão do V. Como V1 até Vn é uma base de V, a dimensão de V é N, certo? Porque tem N vetores na base. Como a dimensão dos dois, do domínio e contradomínio, são iguais, o W tem dimensão N também. Agora, o que aconteceu? Eu tenho um conjunto de N vetores que gera W. Obrigatoriamente, esse conjunto tem que ser uma base de W. E agora vamos ver o item 4, que é provar que a inversa de uma transformação linear também é uma transformação linear. É lógico que a inversa aqui existe, por quê? Porque a transformação linear é uma bijeção. Toda função que é injetora e sobrejetora tem uma transformação que é chamada de inversa, ou seja, aquela que desfaz aquilo que a tua função faz. É uma transformação que faz o papel contrário. Se T vai de V em W, a T-1 vai de W em V. Agora, olha só, por que a inversa de um isomorfismo também é uma transformação linear? Vamos testar, olha só. T a menos 1, a inversa da T, aplicada em alfa vezes um vetorzinho W, que pertence a Wzão, porque a T-1 vai de W em V. Então,
o que eu posso fazer? Se o W é um vetor que está no contradomínio, e a T ela é sobrejetora, então existe um vetor V, tal que T de V é o W. É o que eu coloquei aqui. Agora, alfa pode ser jogado para dentro dessa T, porque a T é transformação linear. Isso a gente sabe. A gente não sabe ainda que a T é menos 1 é transformação linear. Então eu vou pegar o alfa e jogar aqui para dentro da T. Então vai ficar T é menos 1 de T de alfa V. Agora, T é menos 1 de T é a mesma coisa que a identidade. Por quê? Porque essa aqui desfaz o que a T fez. Então, o resultado disso aqui é o próprio alfa V. Agora, quem é V? V é T é menos 1 de W. Por que V é T é menos 1 de W? Porque W é T de V. Então, se o V, quando você aplica T nele, te dá W, aplicar T é menos 1 no W te dá o V, que é o que está acontecendo aqui. Então, T é menos 1 de alfa W é alfa T é menos 1 de W. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio, um raciocínio análogo, só que para soma. Então eu vou ter a T é menos 1 da soma de dois vetores em W. Eu vou pegar e vou usar o fato de que a transformação é sobrejetora para poder descobrir um vetor V1, tal que T de V1 é W1, e um vetor V2, tal que T de V2 é W2. Substituo aqui. Uso a transformação, a linearidade da T, né, o fato dela ser uma transformação linear, para juntar V1 com V2. Então, vou ficar com T menos 1 de T de V1 e V2. E agora eu aplico e fico com V1 mais V2. Agora, V1 é T menos 1 de W1 e V2 é T menos 1 de W2. Vamos ver de novo o mesmo exemplo que a gente já tinha visto antes, agora com um novo olhar por conta das propriedades que a gente acabou de provar. Então a gente tem a nossa T de R2 em R2, que leva xy em 3x mais 2y, y menos x. Será que essa função é injetiva? A gente já tinha visto que sim, e olhado através do sistema linear. Mas olha só, a gente pode refazer esse raciocínio da seguinte forma. Se T de x1, y1 é igual a 0, o vetor 0, então eu chego a um outro sistema linear, agora um pouco mais simplificado, porque eu não preciso usar um t de x2 e y2 aqui desse lado, basta usar o 0, 0, e a gente chega à conclusão obrigatória que x1 é igual a 0 e y1 é igual a 0. Ou seja, se um vetor está no núcleo da transformação t, ele é o vetor nulo, e a gente viu que isso é equivalente a t ser injetiva. Agora, será que a t é sobrejetiva? Olha, se a T é injetiva e o domínio e o contradomínio têm a mesma dimensão, lógico, os dois são R2, então a gente tem que a transformação é sobrejetiva, que foi o que a gente viu agora há pouco no teorema. Então, outra forma de provar a injetividade e a sobrejetividade dessa mesma transformação linear. Então, vamos ver mais um exemplo. A gente tem uma transformação T que vai do conjunto Pn, que é o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor que ou igual a n, no Rn mais 1. Então, qualquer polinômio em Pn, ele tem o formato A0 mais A1t mais vários até An vezes t elevado a n. O que a nossa transformação linear faz? Ela pega um polinômio dessa forma, pega os coeficientes que estão aqui multiplicados às potências de t e leva num vetor em Rn mais 1 que tem exatamente aqueles coeficientes. Ou seja, pegou os coeficientes e jogou aqui nessa tupla ordenada. Será que essa transformação ela é injetiva? Sim, por quê? Se você pensar que tem um polinômio que vai no vetor nulo do outro lado, então obrigatoriamente t desse polinômio vai ter que ser o vetor 0, 0, 0. Agora, o que isso indica? Que todos os coeficientes que o polinômio tinha são zero, ou seja, eu tenho que o A0 até o AN são todos zero, ou seja, meu polinômio é o polinômio nulo. Então, o único polinômio que vai no zero é o polinômio zero, o polinômio nulo, então, portanto, o núcleo é o núcleo que só tem o vetor zero. Será que ela é sobrejetiva? É. Por que ela é sobrejetiva? Porque a dimensão do Pn é n mais 1, e a dimensão do Rn mais 1 é n mais 1. Então, como você tem a dimensão do domínio e do contradomínio iguais e uma transformação injetiva, como a gente já tinha visto antes, obrigatoriamente ela é sobrejetiva. Então, Pn e Rn mais 1 são isomorfos. Teorema. Dois espaços vetoriais, quaisquer V e W, com a mesma dimensão, são isomorfos. Ou seja, o que o teorema está dizendo? Que se você pegar dois espaços vetoriais de qualquer natureza, seja eles quais forem,
e os dois com a mesma dimensão, então obrigatoriamente eles são isomorfos. O que significa isso? Que existe um isomorfismo, uma transformação linear bijetora que leva vetores de um lado para outro. Como que a gente faz para provar isso? Basta mostrar que existe ao menos uma transformação linear que é bijetora entre esses dois espaços. Então o que a gente faz? Pega uma base do V, que é de V1 até Vn, e pega uma base do W, que vai de W1 até Wn. Por que o N aqui é o mesmo? Porque os espaços vetoriais têm a mesma dimensão. Então, como que você faz para definir essa transformação? Pega um vetor U qualquer. U sempre se escreve como combinação linear dos elementos da base de V, ou seja, ele é um αi vezes um vi somados com o i variando de 1 até n. Quem que vai ser o t do U? Basta substituir o vi por wi. Então o t de U vão ser os mesmos coeficientes, mas usados agora para fazer uma combinação de wi, que são os vetores da base de w. Então esse cara aqui vai ser uma soma de ai vezes wi, e indo de 1 até n. Por que isso aqui é injetivo? Ora, porque se você tem um vetor indo em 0 do w, significa que o somatório de αi wi de 1 e indo de 1 até n dá 0. Ou seja, quem que são os αi's tem que ser todos zeros. Por quê? Porque wi é um conjunto linearmente independente. Então esse cara tem que ser, todo mundo tem que ser 0. Se todos os alfas são 0, então o próprio U é nulo. Por quê? Porque é um somatório, combinação linear da base do V com coeficientes 0. Agora, por que ela é sobrejetiva? Basta usar o teorema de novo. A dimensão dos dois espaços são iguais, a dimensão do domínio e contradomínio, a transformação é injetiva, portanto ela é sobrejetiva. Dessa forma a gente define um isomorfismo entre os dois espaços, ou seja, a gente provou que eles são de fato isomorfos. É isso, pessoal. Até a próxima aula.